construído uma série de estratégias, vou talvez até entrar um pouquinho nelas no decorrer da conversa, mas o fato é que hoje a gente já entregou o que estava previsto para 5 anos, e não tem 3 disso ainda. Esse projeto não concluiu 3 anos, e nós estamos muito felizes, porque tem dado certo aquilo que nós propomos a entregar. Tem um monte de coisa envolvida, é óbvio que não é só o desejo que faz a gente chegar lá, não é só a estratégia que faz a gente chegar lá, e também não é só a sorte que faz a gente chegar lá. Mas o fato é que agora a gente já tem um novo desafio. Legal, entregamos em 3 aquilo que se esperava entregar em 5. E agora? Então agora a gente passa de novo por um novo modelo, um novo processo de replanejar ou de redimensionar aquilo que a gente quer para os próximos 5 anos. E eu sei, porque tenho participado de algumas conversas, que o desafio é ainda maior, né? Então, temos que construir boas condições para isso. Acho que o grande ponto que vai fluir bem na conversa hoje é porque desde esse início, de quando começamos esses planejamentos, o RH, ou melhor, as pessoas foram notadamente parte importante da estratégia de crescimento da empresa. Então, foi construído lá em 2018 2 trabalhos muito importantes. O primeiro, que é a definição dos pilares de crescimento, os pilares de reengenharia, vamos falar assim, né? E um desses pilares era pessoas. Então, tinha olhar para dentro com processos, olhar para o nosso jeito de vender, né? Nossa competência comercial, que é o principal negócio da companhia. Tinha a parte de a gente saber conhecer bem o cliente, o relacionamento com o cliente, a parte de comunicação e a parte de pessoas. E dentro desse trabalho de pessoas, já na primeira onda desse trabalho, começou um trabalho de cultura muito forte. Nós criamos o que a gente chama de decálogo da cultura, né? Trouxemos uma empresa para nos ajudar e identificamos, através dos principais líderes que nós tínhamos naquele momento, o que representa o nosso jeito de trabalhar. Como que a Sinagro é, vamos dizer assim, como é o jeito da gente fazer as coisas aqui dentro. E nós identificamos 10 frases que massivamente a gente comunica até hoje. Qualquer colaborador da Sinagro hoje conhece o decálogo da cultura, a gente fala sobre ele muito frequentemente. Nossas comunicações por WhatsApp, por e-mail, sempre tem uma das frases do decálogo como chave para a comunicação. E isso nos trouxe, vamos dizer, junto com um projeto audacioso, uma liderança forte e uma cultura clara de como a gente quer fazer as coisas, nos trouxe as condições para a gente conseguir entregar, talvez em 3 anos, aquilo que se planejava para 5. E quando a gente desenhou, não era uma meta fácil, não. Em 5 anos, o desafio seria gigante. E hoje a gente está colhendo alguns dos frutos. Você vai falar? Pode falar. Eu queria pedir uma coisa que eu acho bem legal, essa questão de cultura, né? Eu até fiz uma live na semana passada, a gente falou dessa coisa da cultura e o quanto isso é relevante, a gente tem que cuidar, a RH tem que entender, compreender e cuidar disso. Acho que seria legal até você falar um pouquinho mais para quem está aqui, como é que foi esse desenho, e claro, em linhas gerais, mas como é que vocês fizeram isso? Porque assim, sair do papel, né? Sair de uma teoria, sair de um banner, de uma declaração de intenção e a gente começar a enxergar isso no dia a dia é um processo também, né? Então seria interessante falar em linhas gerais, assim, o que você acha que foi mais relevante para que esse decálogo realmente fosse não apenas um conjunto de frases, mas uma percepção coletiva e que cada vez se consolida mais? Excelente, bom ponto. E RH estratégico na veia, né? Eu costumo falar que esse é o ponto em que nós podemos transformar o nosso RH numa área de fato estratégica para o Grupo Sinagro. Bom, como é que isso aconteceu? Lá em 2018, eu cheguei em abril, se eu não me engano, de 2018. O Renato, que é o CEO, chegou acho que 1 ou 2 meses antes. E a gente encontrou uma empresa em frangalhos. As pessoas, vamos dizer assim, olhando para o mercado, ninguém queria mais continuar sofrendo como sofria. Não conseguíamos contratar, para se ter ideia. Nós abríamos vaga e não tinha candidatos. E algumas pessoas que estão no meu time ainda lembram disso. Porque, pô, eu vou trabalhar na Sinagro, é quebrada, não vai virar nada, eu vou lá só me estressar. O consultor ganha comissão, vou ganhar comissão sobre o que venda, não consigo vender. Nesse nível, era barra pesada.
E aí a gente precisava mudar essa visão. As pessoas precisavam entender que o negócio era outro. E aí, claro, de novo, né, nós chamamos esse plano de crescimento de triplo X, né, triplicar de tamanho, de área de atuação e de EBITDA em 5 anos. Esse era o nosso triplo X. Né? Tinha que triplicar 3 coisas, não era uma só. E dentro desse programa triplo X... Vou falar de novo, era triplicar o tamanho da companhia, o EBITDA e o quê? E o faturamento. Tamanho que eu falo é em área de atuação, número de lojas. A atuação geográfica. Então, a gente ia aumentar em atuação geográfica, triplicar o faturamento e triplicar o EBITDA. Nenhuma dessas 3 tarefas era fácil. E tinha que ser, óbvio, gastar uma energia construindo o cenário para isso. Para mim, ficou a responsabilidade de trabalhar no projeto organização, que a gente chama. Dentro desse triplo X, eram 5 pilares, um deles era o projeto organização. E nós trouxemos uma empresa para nos ajudar a fazer uma entrevista com pessoas chaves, porque a gente entendia que não adiantava eu chamar o colaborador e bater um papo com ele, não adiantaria o CEO chegar e bater um papo, porque seria uma conversa enviesada. E nós começamos a, primeiro, entrevistar as pessoas sobre o que já tinha acontecido, expectativas de futuro, como era a empresa nos bons tempos, né, nas vacas gordas, e como é que estava vivendo nas vacas magras. E juntamos essas entrevistas que foram feitas com as lideranças, não de cargo, mas lideranças de fato, né? Não vamos confundir liderança com cargo, porque são 2 coisas bem diferentes. Nós pegamos os influenciadores do negócio, batemos um papo e consolidamos isso no material. E depois nós chamamos boa parte dessa turma para um workshop em que a gente, vamos dizer, conversou abertamente. Tira crachá, vamos falar sobre futuro, vamos falar sobre condições. E, claro, através de algumas dinâmicas, através de alguns métodos, construímos uma visão do que nós gostaríamos dali para frente. E aí foi meio que natural. Fizemos um outro trabalho para dizer, ó, vamos listar aqui o que a gente entende que é o jeito da Sinagro trabalhar, como tem que ser o jeito da Sinagro trabalhar. E aí surgiram frases incríveis, e dali surgiu a ideia, poxa, vamos transformar isso então no nosso decálogo. A intenção não era ter frases lá no começo, né? 10 frases. Decálogo é um conjunto de 10. Mas a intenção não era que fossem 10, mas que fosse um resumo da nossa cultura desejada. E acabou que se encaixou, deram 10 frases, chamamos de decálogo, criou uma identidade e nós começamos por exemplo, uma dessas frases, só para exemplificar, não vou entrar em todas, claro, porque eu acho que não é o foco da conversa, mas somos uma empresa, uma família. A identidade lá da época boa da Sinagro, lá do passado, era que, poxa, era um negócio tão gostoso de trabalhar que a gente desejava isso de novo. As pessoas se respeitam, as pessoas se ajudam, independente do cargo ou do desafio, etc. As pessoas tinham um ambiente de trabalho como se fosse uma grande família. E nós queríamos resgatar isso. Então, uma das frases do nosso decálogo hoje é: somos uma empresa, uma família. E isso, na hora de comunicar, por exemplo, que semana passada recebemos uma excelente notícia, fomos eleitos um dos lugares incríveis para se trabalhar pelo ranking da FIOL. Poxa, essa frase permeou toda a comunicação interna que a gente fez. Nós somos uma empresa, uma família. Então, esse trabalho de identificação de quais são as frases desejadas não veio do RH, não veio do CEO, não veio do fulano ou do ciclano lá de fora. Nasceu da liderança interna. E isso facilitou o nosso trabalho de fazer isso acontecer. Nosso papel é mais de incentivar. Lorena levantou a mãozinha, você quer falar, Lorena? Não, eu bati palma para vocês. Muito obrigado. Então, lá em 2018 nasceu esse nosso decálogo da cultura. Por exemplo, nós temos algumas ferramentas de comunicação que acontecem com uma certa frequência. Uma delas é o café com o presidente. Então, pelo menos 3 vezes no ano, nós fazemos uma reunião de todos os colaboradores com o presidente para que se apresente as estratégias, como estão sendo direcionados os esforços da companhia, para onde a gente vai, o que nós entregamos. Nós fizemos um café com o presidente semana passada também, no momento da divulgação da premiação do ranking da FIA.
E dentro desse café com o presidente, acontece o reforço do nosso decálogo. A gente pega algumas frases que fazem contexto e exemplifica. Então, não é discurso. É a gente mostrar, vocês estão vendo, ó, isso aqui que aconteceu está ligado a essa frase do decálogo. Esse nosso comportamento desejado está ligado a essa frase do decálogo. E assim a gente vai seguindo, sempre fazendo o link. Porque para nós está muito claro, eu estou envolvido com isso desde o início. Então, para mim está muito claro que esse decálogo é a tradução do nosso jeito de trabalhar. Só que tem, por exemplo, do nosso escritório de Goiânia, tem umas 120 pessoas lá, 70 foram contratadas dentro da pandemia. Como é que você explica para as pessoas que não participaram dessa construção, que não participam de encontros de cafezinho, porque não tem, está todo mundo online. Como é que você explica para essas pessoas que existe um decálogo, que ele representa o nosso jeito de ser e que ela não vê isso acontecendo no dia a dia? Então, toda oportunidade que a gente tem, a gente liga. Ó, vamos mandar um comunicado agora sobre um benefício novo. Legal, tem uma frase do decálogo que tem ligação com isso. Vamos iniciar um projeto novo. Poxa, em qual frase do decálogo isso está ligado? Porque não adianta o discurso. Aquele negócio não pode ser uma frase bonita para ir para o quadro. Tem que ser prática. Nesse trabalho de construção do decálogo, ele veio como uma consequência do novo planejamento estratégico da empresa. Nós revisitamos missão, nós revisitamos a missão, os valores. E, por consequência desse alinhamento estratégico, nasceu o nosso decálogo. Então, vamos dizer assim, é um grato presente que eu recebi. É um presentaço. Porque não é em toda empresa que nós temos a oportunidade de participar da construção de um projeto como esse. Eu tive essa oportunidade na Sinagro. E, mais importante ainda, é saber que todo o comitê executivo, todos os diretores da companhia compram a ideia, praticam a ideia e multiplicam. Não é o interesse da área tal, da outra área, não tem uma ilha. Nós somos uma empresa, uma família, né? Como eu comentei aqui. É uma empresa, não são várias. Então, não sei se eu consegui esclarecer bem, Lorena. Muito bem. Eu acho que você falou algo assim. Eu já ouvi muitas vezes o RH perguntando assim, tá, mas a gente está falando de cultura, qual cultura? Atual ou a que a gente deseja, né? Eu acho que Então, é um pouquinho de cada, né? A gente vai ter que pensar no que a gente quer construir, mas a gente também vai reconhecer o que é da nossa natureza, né? Mas essa necessidade de comunicar isso o tempo todo, de lembrar, de mostrar para as pessoas onde é que a cultura aparece, né? Isso também faz parte do trabalho, né, Alisson? Eu acho que você trouxe aqui exemplos muito, muito bons. Esse exemplo da pandemia, né? De quem entrou, como é que essa pessoa se integra nessa cultura. Isso é um desafio para quem está, né, à frente de um projeto como esse. Alisson, tá ruim a sua conexão? Para mim tá parecendo que tá ruim. Você está me ouvindo bem? não, eu estou te ouvindo bem, mas está cortando um pouco. Eu fiquei preocupado de ser a minha. Não sei se vocês me ouviram bem, mas, enfim, consigo te entender, falhando um pouquinho. Agora, por exemplo, está congelada. Ossos do home office, né? Isso é inevitável. A gente lida com isso tranquilo, né? Falando em home office, eu sei que você está em home office, né? Ainda tá? Eu estou desde março. Tô desde março. Muito bem. Então, vamos falar disso um pouco? Vamos falar dessa coisa do impacto, né? Já que a gente está falando de o que foi 2020, quais os principais aprendizados esse ano trouxe para vocês, para a Sinagro? Então, qual foi o impacto da pandemia na empresa e o que mudou na forma do RH atuar, nas prioridades do RH? Conta para a gente o contexto 2020 de vocês. Claro. Bom, como 99% do mundo, a pandemia veio de surpresa, né? Todo mundo vai falar isso. Para nós, por óbvio, mesma coisa. Só que veio num momento peculiar, porque todo mês de março tem nossa convenção de vendas. E nós havíamos planejado para a semana que foi declarada a pandemia, a nossa convenção de vendas. Há 3 dias da gente levar toda a equipe de venda, mais de 400 pessoas, para um hotel que já estava reservado em Pirinópolis, com toda a estrutura montada, 3 dias antes do evento, nós tivemos que suspender o evento. Então, para nós, o impacto foi absurdo. Por quê? Não é porque era uma festa. Nós não temos a convenção como um ambiente de festa. Óbvio que a gente vai celebrar muita coisa. Mas é um ambiente em que a gente determina para a força de vendas, para a equipe comercial, todo o direcionamento da estratégia para a safra seguinte.
E olha o que estava acontecendo. Caramba, como é que a gente vai transmitir para essas pessoas a estratégia de negócios da próxima safra? Óbvio, não tinha muito o que fazer, tinha que cancelar o evento. E cancelamos. E aí veio o comitê de crise. Né? Então, o comitê executivo, que são os diretores da empresa, cada um na sua área, passaram a se reunir diariamente para entender o impacto que a pandemia estava trazendo para o negócio e, com todas as incertezas que pairaram naquele período, a gente precisava entender o tanto que a pandemia iria impactar no nosso negócio. Então, além de suspender um evento gigantesco que aconteceria, existia um risco gigante de essa entrega que nós estamos conseguindo fazer não acontecer. Então, todos os dias o comitê executivo se reunia através de reuniões online. E olha que interessante, né? Não aconteciam reuniões online. Existiam diretores que não gostavam de entrevistar candidatos através do Zoom ou do Teams que a gente usa na companhia. Ah, não, mas o cara lá de Curitiba paga uma passagem para ele vir aqui, eu quero entrevistar pessoalmente. Essa era a cultura que a gente tinha na época. Né? Hoje é absurdo pensar isso, mas tem menos de um ano que isso acontecia. Então, começou-se a criar uma nova cultura. Nós começamos a descobrir que as reuniões virtuais fluíam bem. Todos os dias, o diretor fazia uma reunião com a sua equipe através de uma live e, poxa, a conversa fluía. E aí, óbvio, né, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo as coisas. Esse comitê de crise ele foi tomando um pouco mais de espaço. A gente passou a fazer a reunião do comitê executivo 3 vezes na semana. E hoje ainda se acontece essas reuniões, só que 2 vezes por semana. Todos os diretores, às terças e quintas, no final da tarde, se reúnem para discutir o que aconteceu nos últimos dias, quais são as decisões que têm que ser tomadas. Só que agora o viés não é mais por causa da pandemia. É porque o negócio foi tão legal e ajudou a resolver tanta coisa rápido que nós não queremos abrir mão do modelo. Né? Então, em março, eu me afastei. Eu morava em Goiânia, eu tinha uma casa em Goiânia e uma casa em Cuiabá. Né? Minha família mora em Cuiabá e eu trabalhava em Goiânia. Então, eu saí do escritório, tinha que ir para casa, trabalhei uma semana de lá e falei, vou passar o final de semana em Cuiabá e vou passar uma semana lá. Né? Eu faço, já que é tudo virtual, daqui a pouco a pandemia passa e eu volto para cá. Estou desde março, eu vim para passar uma semana, estou aqui até agora, não voltei mais, já desmontei minha casa em Goiânia, já falei para a turma que não monto mais, e, pô, para mim está ótimo. Então, para o negócio, a gente teve que olhar para a pandemia com duas visões muito distintas, né? O quanto ela vai impactar o nosso negócio e quais oportunidades a gente pode ter através da pandemia. Com qualquer empresa que você converse, pelo menos 20% dos custos de administração do escritório caíram esse ano. Por quê? Não viaja, não pode viajar, mas mesmo assim está resolvendo os problemas à distância. Você diminui o uso do ar-condicionado do escritório, iluminação, tem um monte de custos agregados que se reduz e começa a se pesar. Poxa, será que eu preciso mesmo da estrutura como a gente tinha antes? Será que a gente realmente precisa de um escritório tão grande? Outro exemplo bacana, né? Quando a gente decidiu levar a matriz da empresa de Primavera do Leste, no Mato Grosso, para Goiânia, isso foi em 2018, nesse processo de transformação, nós planejamos um escritório em Goiânia para 40 pessoas, 45 pessoas mais ou menos. E inauguramos no final de 2018 um escritório para 45 pessoas. No dia da inauguração, a gente já olhou um para a cara do outro e falou, cara, não vai dar. Porque o negócio estava tomando forma, estava acontecendo muita coisa e a gente viu, nós vamos ter que ampliar isso daqui. Durante os 2, 3 primeiros meses seguintes, isso no comecinho de 2019, cara, vamos começar a obra do que a gente chama de nono andar, né? Que a gente fica no 12º, inauguramos o escritório para 45 pessoas no 12º andar de um prédio, e aí decidimos que íamos começar as obras do nono andar. Nós alugamos um andar do prédio inteiro para 110 pessoas, porque a gente sabia que não caberia naquele andar. Em junho de 2019, a gente já a gente viu que já estava com 6 outras salas alugadas no prédio. E aí, beleza, inauguramos um andar inteiro em dezembro de 2019. Em março, quando veio a pandemia, a gente já começou a olhar um para a cara do outro pensando assim, cara, vocês sabem o tanto de gente que nós temos que contratar.
nós vamos começar a obra de mais um andar aqui no prédio? A galera olhou e falou, cara, tem uma pandemia acontecendo, não sabemos o que vai dar nada, segura. Hoje a gente já sabe que não precisa. Por quê? Tanto o 9º andar como o 12º já viraram um espaço de coworking. A gente não precisa ter uma cadeira para o Alisson no escritório, uma para a Lorena, outra para o Carlos. Não precisa. O dia que eu precisar ir para o escritório, eu entro num sisteminha, que é ligado ao Teams, que a gente usa, e eu faço a reserva de uma mesa e trabalho no escritório. Hoje, nossos 2 andares estão com metade da ocupação disponível para locação. Só que e aí? Nós vamos entrar agora numa nova onda de crescimento. Vamos ampliar o escritório? Não vou. Não vamos. Pelo menos por enquanto, não precisamos desse investimento. A pandemia nos trouxe essa oportunidade. E aí vocês vão perguntar, pá, e o impacto no negócio? 0. Graças a Deus. Como diz o nosso CEO, somos uma ilha de prosperidade no meio do caos. A pandemia afetou 0 o nosso negócio. Porque o produtor continuou plantando. A pandemia não afetou o produtor rural, diferente de milhares de outros segmentos. Né? Para nós, começou a fluir com muita naturalidade. A equipe comercial continua fazendo as vendas, diminuiu um pouco a visita aos clientes, ok, mas o celular funciona, todo produtor rural tem WhatsApp, consegue fazer conexão por vídeo. Poxa, está muito tranquilo, muito tranquilo. Pandemia, para nós, foi mais oportunidade do que risco, posso afirmar. Muito bom. O Alisson, e como é que vocês, apesar de não terem sido impactados como negócio, né? Vocês têm lá uma equipe que estava no meio dessa confusão toda e que vivenciou, que vivencia esse processo da pandemia como qualquer outra, né, equipe. Sim, como é que vocês lidaram com esse aspecto? O aspecto das pessoas, das emoções que vieram, das preocupações que vieram, alguma ação específica, alguma atividade que você precisa pensar, repensar? O que você poderia compartilhar nesse sentido? Não, vamos lá. Por óbvio, não ficou tudo como estava antes. Né? Precauções sanitárias imediatas. Então, em princípio, quando surgiu a pandemia, ninguém tinha muita informação do que seria, todo o trabalho que fosse possível foi para o home office. Então, liberamos os escritórios, as lojas não tinham equipes presenciais, até a gente entender o contexto. E todo mundo trabalhando à distância. Né? Então, isso aconteceu com muita força. Só que nós começamos a perceber que existiam 2 grupos muito distintos de pessoas. As pessoas que tinham pânico, medo dessa pandemia, e existem pessoas assim até hoje, e de fato tem que ter medo mesmo, porque é uma doença séria. E de um outro lado, os negacionistas, né? Tem aquela galera que fala, né, isso aí não vai dar nada, frescura, o que são 2 extremos que nós temos que administrar no dia a dia. Nós partimos do pressuposto que nós temos uma responsabilidade corporativa. Ou seja, a gente não faz o que o Alisson acredita, ou o que o CEO acredita, ou o CFO acredita. Nós fazemos o que tem que ser feito, por responsabilidade coletiva. Então, nós decidimos, implantamos, claro, um protocolo de segurança biológica em todas as unidades. Álcool em gel, máscara, tapete sanitário, como qualquer outro lugar. Só que, vamos dizer, não deixamos de fazer as atividades que precisavam. Hoje, a gente está numa situação, pelo menos no Brasil, de relaxamento. Só que o protocolo de segurança é o mesmo ainda. E hoje o nosso papel, ao invés de orientar e dizer como tem que ser feito, é mais no sentido de orientar para que continue lembrando que existe uma pandemia. Vou dar um exemplo. Nós decidimos que não tem confraternização de final de ano. Vocês não têm ideia do barulho que isso está dando. Porque tem uma galera de negacionistas que fala que isso é um absurdo. Como não vamos festar no final do ano? Acha, né? Eu preciso fazer a festa com a minha equipe. Não, legal. Só que para o nosso CNPJ não vai ter festa. Não vai usar a estrutura da empresa, não vai usar dinheiro da empresa, não vai usar pessoas da empresa para organizar, nada. Quer fazer na sua casa? Convide seus amigos na sua casa. Você é responsável pela sua vida pessoal. Do CNPJ existe um protocolo a ser seguido e nós vamos seguir. Então, vamos dizer, naquele momento em que surgiu a pandemia, existia uma preocupação crítica com a segurança, que de fato era necessária. Mas o ponto que muita gente não lembra é que ela continua necessária. A pandemia continua.
né? E estamos aí na iminência de uma segunda onda e que se a gente não der atenção, vai ser problema. Hoje eu vejo indicadores na mídia dizendo que está aumentando o percentual de contaminação. Eu, particularmente, não falo isso com propriedade, mas particularmente acho que isso não é a segunda onda ainda. Isso é irresponsabilidade só, porque as pessoas já estão irresponsáveis e estão fazendo tudo que fazia antes. A gente vai nas ruas à noite e vê os botecos tudo cheio, festa. Então, eu acho que esse aumento de contaminação agora é consequência. Mas tem uma segunda onda que pode chegar antes da vacina. E se chegar antes da vacina, aquele protocolo todo, se não for seguido, pode ser um risco. Mas, enfim, não sei se era nem isso que você queria ouvir, mas chegamos ali. Muito bem. Agora me fala uma coisa, só para a gente fechar 2020 e começar a falar nessa próxima parte sobre 2021, né? Você falou que uma das questões que mais impactou para vocês em termos de mudança organizacional foi esse contato com o online. Foi as pessoas perceberem a oportunidade que existia de manter o trabalho, de manter os processos rodando com o online. Isso, na sua visão, já se consolidou no seu segmento? Os clientes hoje já aceitam? A equipe hoje já aceita? Ou existe uma resistência ainda? Como é que você sente isso? Posso dizer que em partes, tá? Existem clientes muito bem adaptados, mas a visita ao campo ela é fundamental, né? Nossa venda não é uma venda como no varejo, em que você põe o produto na prateleira e o cliente vai lá e escolhe. Nossa venda é uma venda consultiva, porque o cliente, no nosso caso o produtor rural, ele precisa, dentre as opções de produtos do mercado, escolher aquela que melhor se adapta à cultura dele. Então, nosso consultor de vendas, e por isso tem esse nome, ele precisa ir a campo, analisar junto com o produtor a situação de lavoura dele, fazer testes, por exemplo, olha, você está habituado a usar o produto A, eu te afirmo que se usar o produto B vai ser melhor. Aí faz um campo experimental, faz as plantinhas ali uma do lado da outra, usa o produto normal que ele já está acostumado, faz outro. Isso não tem jeito de fazer online. E visitar uma lavoura e ver a fisiologia da planta, não tem jeito ainda de fazer online, né? Tem tecnologia chegando para isso, mas ainda não. Então, é complicado você falar que vai fazer uma venda para um produtor rural 100% online. Nesse ponto, a gente ainda tem resistência do produtor e da nossa equipe mesmo. A equipe precisa ir a campo, precisa fazer uma proposta que seja embasada num conhecimento técnico. Porque senão até o produtor não vai fechar negócio só com um discurso que um consultor passou para ele. Então, sim, temos um problema na mesa. Esse mercado ele não fica só no virtual. Para o corporativo, para nós do escritório, 100%. Zero estresse. Ferramentas funcionam muito bem. Mas lá no campo é mais complicado. Lá precisa de uma curva de desenvolvimento ainda. Sei lá quanto tempo isso pode demorar, mas que precisa ser bem trabalhada. Não podemos falar que a Sinagro agora é 100% online. Não dá. Não dá. Entendi. E o que esses aprendizados e experiências de 2020 ajudaram vocês a redesenhar estratégias de RH para 2021? O que mudou nas estratégias e o que vem para 2021 para vocês? Quais serão as estratégias 2021 para a Sinagro, né? Na gestão de pessoas, né? Falando da estratégia. Eu sei que vocês vêm aí com esse projeto de Triple X que você falou, né? De triplicar, né? E ano que vem ainda entra na conta, né? Que é 2018. Não, hoje já terminou. 19, 20 e 21, né? Na realidade, a gente fala de ano safra, né? Então, era a safra 18, 19, 19, 20 e 20, 21. Nós estamos na safra 20, 21. E nessa safra 20, 21, nós já estamos entregando o resultado que tinha sido planejado para a safra 22, 23. Então, o negócio, teoricamente, já está consolidado. Nós já entregamos o triplo nas três coisas, graças a Deus. Né? Isso é ótimo. Então, agora vem uma segunda onda, em que a gente está olhando se dá para triplicar de novo, por exemplo. Né? Vai que dá. Né? Estamos fazendo conta. Mas acho que, para responder esse teu questionamento, eu preciso colocar um ingrediente novo na conversa. Acho que não só a pandemia, mas tem
um fator que influencia muito nessa nossa definição de futuro, que é a consolidação do nosso segmento. O que acontece? Nós trabalhamos em distribuição de insumos e esse mercado está sendo transformado da água para o vinho. Por quê? Na agricultura, a indústria dominou o mercado durante muitos anos, e estou falando de indústria como BASF, Bayer, Syngenta, UPL, grandes indústrias químicas dominaram o mercado e trabalharam uma parte desse mercado com a venda direta, ou seja, grandes produtores, a indústria vende direto, e os pequenos produtores, a indústria terceiriza a execução para a distribuição. Ou seja, várias lojas, como a própria Sinagro, que nasceu do nada, vamos dizer, era um vendedor que trabalhava numa empresa, saiu, montou a dele, começou a comprar e vender. Basicamente era isso a empresa há quase 20 anos atrás. Do mesmo jeito que a Sinagro nasceu, outras também nasceram. E nasceram do empreendedorismo de alguns players que estão aí até hoje. Só que o que acontece? Está tendo um movimento de entrada de grandes fundos nesse negócio. Fundos de investimento com muita grana estão comprando um monte dessas empresas, várias, e estão se consolidando como grupos muito grandes. E esse movimento nos preocupa. Por quê? Porque não vai ter, vamos dizer assim, espaço para o tanto de distribuidor que tem hoje. Então, o ponto é, como nós, como Sinagro, queremos nos posicionar no mercado que está em transformação. Esse ingrediente de consolidação do negócio, mais o ingrediente da pandemia, se juntam para definir como a gente quer trabalhar lá na frente. Então, nossa definição de estratégia passa por entender isso. E olha que legal, nós estamos numa reunião com pessoas de RH. Por que eu, como RH, estou envolvido nas conversas sobre consolidação do mercado de venda de defensivo agrícola? Porque o RH, para ser estratégico, tem que entender do negócio. Eu não posso ficar marginalizado olhando só para a folha, olhando só para avaliação de desempenho, porque eu não consigo mapear talentos se os nossos talentos não conversam com a estratégia do negócio. E a estratégia do negócio conversa com o mercado. Então, toda essa discussão de futuro passa por entender o que o mercado espera, o que vai acontecer, né, as tendências de mercado, e como nós queremos nos posicionar frente a isso. Uma conclusão que a gente já chegou não dá para ser morno. Nós chegamos num ponto em que a gente está no meio do caminho. Nem muito grandes, nem muito pequenos. Nosso entendimento ou a gente é grande o suficiente para competir nas cabeças, ou a gente tem que diminuir e brigar como um mercadinho de bairro. Né? Nós temos as grandes redes se formando. Até para contextualizar o pessoal que não conhece muito a Sinagro, o seu segmento, né? Vocês estão em que posição em termos de tamanho no Brasil de operação? Vamos lá. Eu não saberia te responder em tamanho. Nós já fomos o maior. Não sei hoje em que tamanho estamos. Tá? Estamos no ranking das grandes, mas somos reconhecidos como um dos principais players. Mas eu acho que essa posição hoje no ranking não importa, porque toda semana aparece o Aqua, que é um desses fundos, comprou mais uma empresa de não sei onde. O outro fundo, a Nutrim, foi lá e adquiriu a operação da empresa tal. Não adianta a gente hoje estar bem. O que a gente tem é uma expectativa de como elas vão estar. E qual é a vantagem desses grandes grupos? Escala. Né? Tem um movimento da indústria, por exemplo. Vamos usar o exemplo da Sinagro. Quem comprou parte das ações da Sinagro foi a UPL, que é uma das empresas fornecedoras desse negócio. É uma indústria de químicos. Comprou a Sinagro. A Syngenta, que é o principal player aqui na nossa região, comprou uma distribuição lá no Rio Grande do Sul. Agora, lá no Rio Grande do Sul, é a própria Syngenta quem faz a distribuição lá. Sozinha? Não, claro que não. Tem outros distribuidores. Mas assumiram a operação lá. Isso é notícia pública, está na mídia. Então, poxa, peraí. A gente está aqui, no meio do caminho. Estamos bem posicionados com hoje? Estamos. Só que se for olhar no horizonte de 5 anos, esses principais fundos vão estar muito maiores. E eles vão dominar a negociação com os principais fornecedores. E aí, nós vamos para cima
ou nós vamos recuar? Alguma coisa a gente vai ter que fazer, né? Então, todas essas discussões estão acontecendo. Ponto é, o RH tem que participar desse tipo de discussão. Olha o nível em que a gente chega. Semana passada a gente estava discutindo esse projeto e desenhando o orçamento de pessoas para 2021. Chegamos à conclusão de que tem tanta contratação para fazer que eu vou ter que mexer no meu time. Nós vamos criar uma estrutura nova, não só de RH, mas de diversas áreas, como se fosse uma nova diretoria, só para cuidar das novas áreas de expansão, por exemplo. Nós precisamos ter uma visão clara do que a gente quer. E eu não consigo mais, como já... Pensa assim, nós saímos de 8 lojas, se eu não me engano, que a gente tinha em 2018, para 23 que a gente já tem hoje. E todas as aberturas de loja, tanto parte burocrática de contratos, construção, contratação de pessoas, foi feita usando musculatura interna. A gente sofre com isso ainda. Estamos fazendo uma transformação de sistema. A gente já chegou à conclusão que o sistema ERP que a gente usa hoje não consegue suportar uma empresa do tamanho que já é. Então, a gente está migrando. Estamos instalando o SAP. E isso consome uma energia gigantesca. Tem um grupo de umas 40 pessoas dedicadas basicamente a isso. E aí, como é que a gente faz agora se quiser continuar crescendo? Precisa ter uma galera que desprenda energia só para isso. Então, o RH já chegou à conclusão, só de participar das conversas, que tem que repensar o modelo de atuação. Acredito que tem gente do meu time participando da conversa aqui hoje. Já sabem disso. Tem uma expansão forte que pode acontecer, e se acontecer, nós vamos ter que mudar o jeito de trabalhar. Não tem como ficar fora. Eu tenho que prover para a empresa as condições para ela cumprir a sua estratégia. E em qualquer reunião com o nosso CEO, ele fala: pessoas é o nosso, vamos dizer assim, ponto de maior preocupação. Porque se for bem, chega no nosso resultado. Mas se for mal, derruba o nosso resultado. Se não tiver gente boa aqui dentro, eu não posso perder gente boa e eu tenho que achar gente boa. Esse é o grande trabalho. Então, tem que cuidar bem de quem está aqui e tem que olhar para fora com muita atenção para garantir o atendimento da estratégia. Não adianta só grana, grana não resolve tudo, né? Você pode ter bastante grana, mas dinheiro cobra uma conta alta e você tem que fazer os processos direitinho. Né? Eu acho Vocês que estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou com receio da minha internet estar ruim hoje. Eu te ouvindo bem. De vez em quando dá um delay, mas eu não perco o seu raciocínio. Não sei se está para ruim, se estiver ruim para vocês, gente, avisa aí para a gente, tá? Por favor. Colocou um ponto importante, né? Quer dizer, as empresas estão olhando para 2021 e os próximos anos e tentando ainda entender o que vai mudar, se vai mudar alguma coisa, né? Se vai mudar para melhor, para pior, né? O que realmente vem. Eu acho que, de maneira geral, as expectativas são positivas, existem muitas linhas mostrando uma recuperação do nosso país, né? Em V, que é o que a gente fala, porque a gente teve uma queda e já estamos subindo, os índices são muito bons, né? E claro que no segmento que a Sinagro atua, que é o agro, isso está melhor ainda, né? O resultado está melhor ainda, porque o agro realmente sustentou aí esse processo, por conta da produção que não pode parar. E como é fundamental que o RH consiga entender o contexto dele nesse processo, né? Como o RH precisa entender de negócios e contribuir para que o plano estratégico realmente seja realidade. Falando assim em tecnologias, né, Alisson? Porque eu acho que esse ano, acho que isso é uma coisa, gente, que para mim fez muita diferença na minha visão hoje dos negócios, como CEO da minha empresa e como também diretora da StepU, entender o quanto a gente precisa realmente fazer a transformação digital, né? Porque a gente fala da transformação digital e participa de um call aqui, outro lá, falando de transformação digital, mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse ano foi o grande convite para a transformação digital acontecer nas empresas. Aprender a usar a tecnologia a nosso favor, a favor das estratégias, a favor da nossa operação. Você acabou de falar, né, que vocês estão trazendo um novo ERP para a empresa porque perceberam que precisavam realmente avançar. Mas o que mais, em termos de tecnologia, a área de gestão de pessoas está utilizando, está avaliando?
Só para quem não sabe, gente, Step U, né? A Sinagro tem lá o acesso, né, no modelo Netflix para a equipe da Sinagro acessar os programas da Step U. Mas, assim, queria que você falasse de maneira geral, né, Alisson? O que vocês estão trazendo de novas tecnologias para desenvolvimento, retenção, atração de talentos aí para a empresa? Ótimo, bom ponto. Acho que é importante a gente pensar em tecnologia, mas não como uma ferramenta, mas ela como um drive de crescimento. Para nós, essa transformação digital faz parte da estratégia. Nós sabemos que o modelo as is, ou como está hoje, não garante entregas no to be, né, como vai ser. Então, a transformação digital deve fazer o link entre esses dois modelos. Só que transformação digital não é só você comprar um software novo, ou não é só você passar a vender online, não é só uma ou outra coisa. Mas transformação digital é você ter, através de algumas ferramentas tecnológicas, uma melhora do seu processo, ou uma melhora na sua entrega. A parceria com a Step U foi fundamental para nós. Quando a gente passou a olhar isso? Quando veio a pandemia. A gente tinha, claro, um programa de líderes que já estava inclusive em parceria com o Grupo Valor. Se eu não me engano, a gente já estava negociando isso. E aí veio a pandemia, temos que suspender, não dá para fazer nada presencial, vamos olhar agora para o que vai acontecer. Né? Ninguém sabia que a pandemia ia durar mais do que 20 dias. Né? Naquele momento a gente achava que era só 20 dias. Então vamos esperar. Só que aí, até hoje. E aí a gente teve que olhar, poxa, nós vamos ficar sem desenvolver o time nesse momento crítico, nossa empresa precisando tanto de desenvolver pessoas. E aí tomamos duas decisões. Fazer o treinamento que a gente já tinha programado fazer presencialmente, fazer através de reuniões online. Acho que a Lorena participou com a gente, né, Lorena? Teve esse trabalho, não lembro se foi você quem conduziu, acho que você conduziu nos módulos. Mas teve também a contratação da Step U, isso. Então, e teve a contratação da Step U como uma plataforma em que o colaborador possa buscar aquele conhecimento sem esperar a iniciativa da empresa. Olha só que interessante, nós estamos falando do conhecimento que a empresa traz para dentro do negócio. Nós contratamos uma consultoria para trazer determinadas competências para o time, mas aqueles que não eram alvo do programa ou aqueles que precisavam desenvolver melhor uma outra competência tinham acesso a conteúdo de primeira linha através do que já tinha sido publicado na Step U. Então nós temos hoje, vamos dizer, um cardápio de desenvolvimento que não depende mais do RH inscrever o fulano ou ciclano num programa. A pessoa consegue entrar na plataforma e desenvolver aquela competência que ela acredita que precisa. E olha que interessante, isso casa com o discurso do nosso CEO na reunião da semana passada. Um colaborador fez uma pergunta sobre desenvolvimento e, óbvio, perguntando, né, a empresa está crescendo, tal, o que a empresa vai fazer para desenvolver as pessoas? Respondi dizendo que, óbvio, que isso faz parte do nosso plano, mas o senhor levantou a mão e falou assim, não esperem a empresa, não. Vocês têm acesso a desenvolvimento e vão buscar. A empresa vai fazer o papel dela, óbvio, vai dar acesso. Mas cada um tem que buscar o seu próprio desenvolvimento. A carreira é de vocês. Quem cuida da carreira não é a empresa. Quem cuida da carreira é o indivíduo. E, vamos dizer, essa transformação para nós esse ano. Nós conseguimos, por conta da quebra desse paradigma do presencial, alcançar muito mais gente do que se alcançava antes. Agora, voltando, transformação digital não pode ser só por interpretar que as reuniões são online ou que eu vendo online. E isso não é só transformação digital. Transformação digital é você saber que o teu processo logístico, por exemplo, estou vendo o nosso colega da logística aqui conectado também, nosso processo logístico passa por uma transformação digital. O cliente quer saber sobre o produto dele no tempo certo, da forma certa, quer receber o produto no momento em que deveria. Então, poxa, tem que ter transformação digital no modelo de logística, tem que ter transformação digital no modelo de venda, tem que ter transformação digital no relacionamento com o cliente e na capacitação da equipe, e na estratégia, e diversas frentes.
Então, transformação digital é condição. Ser resistente é fracasso. Exemplo claro. Alguns dias, não posso dizer dias, porque não faz tanto tempo assim, a Van tentou o IPO. Tentou o IPO, abrir as ações na Bolsa de Valores e teve que recuar. Por quê? A pressão foi tão grande para que eles tivessem um plano de digitalização da empresa, e eles não tinham, que eles perceberam que se seguissem em diante, seria prejuízo. Tiveram que recuar, desistiram do IPO. Porque eles têm que olhar para dentro, eles estão olhando o Magalu, né, que está assim, super desenvolvido com a parte de tecnologia, eles estão olhando o Via Varejo, que está super desenvolvido em tecnologia, e estão querendo disputar o mercado nas mesmas condições. Os investidores falam, não, filho, você tem uma lição de casa para fazer antes. Vai olhar a sua transformação digital. E aí eles recuaram e agora estão trabalhando nisso. É inevitável. Tem que passar. Qualquer modelo de negócio vai passar por isso. Ou pode-se pensar como estratégia a manutenção do analógico, mas sabendo que tem uma limitação de mercado muito grande. Espetáculo, Alisson. Muito, muito bem colocado. Acho que esse exemplo seu aí mostra para a gente, né? Eu acho que o profissional de RH entender como é que isso se desdobra, né, para os processos-chave da área de gestão de pessoas faz toda a diferença para a gente realmente atuar de forma estratégica, né? Alisson, eu vou apresentar aqui o Luiz, então já são 11h05, né? E eu peço que você fique, porque eu quero que no final você deixe aquela mensagem que a gente combinou, viu? Então, segura aí. Vamos ouvir agora, então, o Luiz e depois a gente volta para você, tá bom? Obrigada por enquanto, mas a gente continua. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. O Alisson finalizou aqui agora, apresentou a empresa, apresentou os desafios aí que eles lidaram nesse ano de 2020, o que eles estão prevendo para esse 2021. E eu gostaria agora que você, então, se apresentasse. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está muito honrado com a sua presença, com a presença do Alisson, que com certeza estão trazendo muita informação relevante aqui para nós. Gostaria que você começasse se apresentando a sua empresa, né? Todo mundo conhece de nome, mas talvez nem todo mundo conheça. Gente, o Luiz saiu, tá aqui. Peraí. Tô aqui. Então tá bom. Desculpa, Luiz. Imagina, fica tranquilo. Talvez nem todo mundo saiba o tamanho desse desafio, né? Então conta para nós, apresenta a empresa, a você e a empresa para nós, por favor. Depois eu vou te fazer algumas perguntas. Legal, Lorena. Bom, primeiro, prazer estar aqui. Desculpa os ajustes de agenda de último minuto. Varejo, final de ano, varejo é uma complexidade só, assim. Então, a gente não é muito dono da nossa agenda. Mas que bom que deu certo. É prazer bater um papo aqui com vocês. Eu sou diretor de gestão de pessoas no Magazine Luiza. O Magazine hoje é uma empresa de 40 mil funcionários, 1.250 lojas, 22 centros de distribuição pelo Brasil todo. A gente vem crescendo por aquisições de empresas, né? A gente acabou de finalizar a integração da Netshoes. Estamos num momento muito focado numa migração do offline para o online, né? Para um crescimento muito grande do e-com. E falando de mim, eu sou formado em psicologia, mas desde da minha formação eu já meio que entendia que o meu caminho era mais para organizacional do que para clínica. Tive algumas vivências na parte de hospital psiquiátrico, trabalhando com dependente químico, transtorno mental, mas eu entendia que o mundo da empresa era o que mais me fascinava. E aí eu tive vivências no varejo, eu fui Pernambucanas, eu fui Polishop. Depois eu fui para a Serasa Experian. Dentro da Serasa Experian, comecei a muito me aprofundar em área de desenvolvimento organizacional e cultura. São sempre os temas que mais me estimulam a debater e a melhorar, né? E depois eu fui pela Serasa Experian, eu fui morar na Colômbia por 3 anos para fazer uma integração de uma empresa que o Grupo Experian tinha comprado e ia passar a reportar para o Brasil. E fui para ficar 6 meses, acabei me apaixonando pelo país, pelo povo e pelo desafio de você trabalhar com uma cultura completamente diferente, apesar de ser América Latina. E aí acabei ficando 3 anos, voltei, fui para o Mercado Livre ainda, também fazer uma parte de reestruturação de estratégia de RH. O Mercado Livre tem a matriz em Buenos Aires e o desafio lá era bem interessante de você fazer uma aproximação de times
que nem sempre falavam a mesma língua, né? Não só literalmente, mas que tinham culturas muito distintas. E a gente eu acabei trabalhando muito nessa aproximação, num desenho organizacional que fizesse sentido e toda a parte de talent management. Ainda fui para o Gympass, eu queria ter uma experiência em startup e ver como é que era esse mundo, e aí te obriga a desenvolver outras estratégias e outra visão de RH, porque a startup ela tem uma visão mais de curto prazo. Também, por um outro lado, você tem uma abertura muito grande para a inovação, você não tem nenhuma amarra a processos tradicionais de RH, você pode inovar e tentar, e enfim, pensar muito fora da caixa. E, recentemente, no ano passado, eu comecei a conversar com a Magazine. A Magazine é uma empresa que eu já conhecia muito, então quem trabalha em RH já acompanha o crescimento que o Magalu vinha tendo já nos últimos anos. E foi muito interessante porque o Magazine hoje ele tem mundos completamente diferentes para que você consiga atuar como RH, e você acaba tendo oportunidade de aprendizagem muito grande. Então, a gente tem a área de tecnologia, que é o Luiza Labs, que tem 1.500 pessoas e que é basicamente uma startup dentro do Magazine, que nasceu como uma área de pesquisa e inovação. Você tem essas empresas que são adquiridas e que você precisa fazer um processo muito eficiente de integração de processos, de cultura, de estratégia de RH, enfim, e tentar aproveitar o máximo dessas aquisições, dessas parcerias. E, ao mesmo tempo, você tem ainda um varejo que é mais tradicional. Você tem uma vivência de loja física, como eu comentei, são 1.250 lojas, e que também tem uma necessidade diferente de RH, que é mais dia a dia, é mais operação, e que você precisa dar uma sustentação muito forte, porque vocês imaginam o que é um processo de uma loja, né? Assim, contratação, aumento de quadro, processo de desenvolvimento de um gerente de loja, enfim, é muito específico, né? É uma necessidade muito grande, meio que em tempo real. Então, o Magazine, para mim, ele chama atenção por esses mundos, né? Completamente com necessidades diferentes, mas abaixo de uma cultura única, né? De um guarda-chuva único, que eu acho que uma cultura do Magazine é muito forte, muito consolidada, mas você precisa saber as especificidades de cada mundo para poder atender. Acho que, resumindo, é isso, Lorena. Espetacular. Tem uns pontos que o Alisson trouxe, que ele também está vivendo, o segmento dele também está vivendo essa consolidação, né? Muita compra, muita fusão, e a questão da cultura acho que acaba vindo para a discussão estratégica o tempo todo, né? Como é que a gente consegue crescer levando a nossa cultura e ao mesmo tempo cuidando das pessoas. Mas antes da gente entrar especificamente nisso, eu queria que você falasse assim, que você me contasse por que você saiu de startup para Magalu. Foi assim, bem radical essa mudança, né, Luiz? O que aconteceu? O que fez com que você, profissional de RH, com tanta experiência, já passou por tantas empresas, fizesse uma escolha como essa? Fiquei curiosa, queria saber. Lorena, não foi uma escolha muito fácil, não. Assim, eu gosto muito do Gympass, eu acho que tem um propósito muito interessante, não só por ser uma startup, mas o propósito de você acabar com o sedentarismo, né? Que levar a atividade física para as pessoas, e ter uma pegada de você ajudar as pessoas a encontrarem uma atividade que elas gostam, né? Então tem um impacto social muito muito importante para mim, assim, né? A gente lá dentro via o quanto que as pessoas hoje adoecem, o quanto que você perde qualidade de vida por você não fazer uma atividade. Tem muita gente ainda que estava muito presa a uma mentalidade de musculação, de uma única modalidade, enfim. Então, o Gympass, para mim, era muito interessante nesse sentido. Só que o Magazine é um Magazine, né? Assim, eu não tenho muito como responder sem passar por isso. A gente começou a conversar de novo no ano passado, assim, e foi um processo. O processo em si do Magazine foi me conquistando e me estimulando muito a pensar o que seria um RH ideal dentro dessa complexidade que você tem dos mundos diferentes. E todo o processo do Magazine, ele é voltado para fit cultural, para entender se os seus valores eles estão atrelados, se você acredita mesmo no que o Magazine acredita. Apesar da decisão ser muito difícil, eu acho que o Magazine ele tem um investimento numa relação mais de médio e longo prazo, quando comparado a uma startup. Eu aprendi muito trabalhando no Gympass, mas esse tiro, às vezes, de curto prazo, ele te impede, às vezes, de você ter uma estratégia mais a longo prazo. Então, vamos trabalhar cultura. Cultura não é algo que você trabalha em 1 mês, em 2 meses, né? É algo que você vai consolidando, vai entendendo quais são os rituais, os símbolos,
tem que ir na história da empresa para você poder começar a fortalecer, enfim. E uma startup, ela tem mais dificuldade de você começar a trabalhar essas questões. Você tem um turnover mais alto, enfim. E o Magazine me oferecia tudo isso e tendo ainda o Labs, né, que era basicamente uma startup lá dentro. Então, o Magazine é muito difícil de você falar não, viu, Lorena? Assim, você vai. Eu fiz entrevistas com a Luiz Helena, né? Eles fazem questão de você ter contato e entender exatamente o que você vai encontrar lá dentro. E o meu único receio era de ser um varejo muito tradicional e muito fechado. Mas o que eu aprendi é assim que mesmo o sucesso do Magazine ele está atrelado a uma cultura consolidada, mais aberta à inovação. Então, quando a gente adquire uma empresa, a gente vai lá e realmente pergunta genuinamente o que eu posso aprender com essa empresa, né? O que eu ainda não sei e que essa empresa vai agregar. Netshoes é um case para a gente, né? Uma empresa gigante também, já muito consolidada, passou por altos e baixos. E aí essa vinda da Netshoes, ela dá uma sacudida na sua cultura, assim. Ela começa a te mostrar, ó, talvez esses aspectos aqui eles não sejam interessantes. E você acaba somando, né, com isso. Então, foi uma grata surpresa, assim. E apesar de ser difícil a decisão, depois que você entra, assim, não tem melhor lugar para você estar, né? É a minha visão, pelo menos. Muito bom. Eu acho que você falou de um valor importante, pelo menos para mim como cliente, né? E quem olha de fora, a Magalu, que é o valor da humildade, né? Uhum. Porque para você olhar para uma empresa que você está adquirindo e pensar o que eu posso aprender com ela, porque é claro que estrategicamente tem uma razão de uma decisão como essa, né? De incorporação, de comprar alguma empresa, mas culturalmente entender como uma oportunidade de crescimento, aprendizado e evolução precisa de humildade. Eu acho que essa é uma cultura, esse é um aspecto que para nós, né, tem muito a ver com a própria Luísa e isso fica muito claro nas decisões, né, da empresa, na forma como a empresa comunica. Luiz, parabéns, viu, por sua escolha, parabéns pelo que Obrigado. você está construindo dentro da Magalu. E como é que foi esse ano, então? A gente fez isso com o Alisson, não é? Eu primeiro pedi para ele falar de 2020, como é que a pandemia impactou, quais foram os aprendizados da área de gestão de pessoas, o que mudou nas estratégias de vocês nesse ano em virtude desse cenário, e depois a gente fala de 2021. Legal. Lorena, para a gente foi assim uma chacoalhada total. A gente tem um modelo de gestão que é o nosso sistema de performance. Então a gente trabalha muito agora a gente já está começando a trabalhar nas metas do ano que vem. A gente define alguns drivers de negócio e a partir daí de uma forma muito colaborativa as áreas olhando esses drivers de negócio começam a propor as metas, né, os KRs. A gente trabalha com KR. Então a gente investe pelo menos uns 2 meses no começo do ano para setar o direcionamento da empresa. E aí todo mundo tem depois autonomia para trabalhar essas metas, as métricas já acordadas com o próprio Fred, enfim. E o que aconteceu foi, quando a gente viu lá em março o cenário que existia, a gente prontamente já fechou as lojas antes dos decretos, então a gente é muito conservador nesse sentido de cuidar dos nossos clientes e colaboradores. E aí a gente viu um cenário de que a nossa maior receita, que era de loja física, ia praticamente zerar, né? A gente conseguiu fazer um movimento digital do vendedor continuar vendendo dentro do e-com, então eles já poderiam fazer essa migração, já estava preparado para isso, mas era um impacto muito grande. Então, em termos de direcionamento da empresa, o que a gente fez foi criar os comitês de crise, né, que muita empresa criou, multidisciplinares, e em 2 semanas a gente reconfigurou tudo que era meta. Então, é uma empresa que está muito preparada para redirecionar o barco, né? Então, com muita abertura, com muito desprendimento, porque nesse momento você não pode olhar para o teu KR, para a tua meta, o que você tinha acordado. Então, todo mundo participou muito e a gente entendeu que tinham projetos que eram essenciais. Então, o parceiro Magalu, né, que abria a plataforma para o varejista que estava com o estoque fechado, o próprio vendedor autônomo vendendo da plataforma, marketplace, né, era uma grande aposta nossa. E, ao mesmo tempo, quando a gente olhava para os colaboradores, a gente sabia que era um período de muita insegurança, de muito medo, e que a gente deveria se perguntar não primeiro como é que eu ia performar, como é que eu ia atingir aqueles resultados, mas como é que eu ia cuidar do colaborador
dado aquele cenário caótico, né, de começo de pandemia. Então, a gente já, com a Luísa, a gente puxou o movimento do Não Demita. A gente entendeu que a gente tinha uma responsabilidade social muito grande naquele momento, de estimular as empresas a seguirem esse processo. Isso antes de MP, né, antes de sair qualquer ajuda do governo. E a gente entendeu que também, além de redirecionar as metas, eu precisava acolher esse colaborador. Então, a gente começou a trabalhar em 3 frentes. Uma que era a saúde financeira. Então, porque a gente antecipou 13º, antecipou férias, enfim, deu todo o suporte, crédito consignado, com valor super baixo, enfim. Mas a gente sabia que isso poderia causar um endividamento agora, no final do ano. Então, a gente entrou com parcerias com a Natália Arcuri, do Me Poupe, com uma série de orientações para mostrar para o colaborador que estava em casa que se ele não cuidasse das finanças, ele ia ter um problema, né? A gente via, por exemplo, um crescimento muito grande de compras no iFood, Rappi, Uber Eats, enfim. Nada contra, mas a gente entendia que se você descontrolar, você vai ter um problema. Além disso, a gente fez todo o apoio de saúde emocional, né? A gente entendeu que essa parte de trabalhar a segurança psicológica, trabalhar a questão de vulnerabilidade das pessoas terem um espaço para falar com os gestores ou com a própria empresa que não estão se sentindo bem nesse momento, foi fundamental. Então, a gente fez um trabalho com os líderes, a gente fez um trabalho com alguns parceiros. Então, a gente trouxe psicólogos, psiquiatras, nutricionista para falar de como você se alimentar. A gente fez uma parceria com o próprio Gympass para fazer um jogo onde as pessoas se exercitavam e desafiavam outras. E a gente entrou com o benefício da telepsicologia, porque a gente entendia que algumas pessoas precisavam de um apoio muito maior e a gente não conseguiria suprir como organização. Então, também é todo financiado pela empresa. Esses colaboradores, super confidencialmente, poderiam seguir esse processo e fazer um processo de terapia completo, né, através do modo online. Então, foi muito isso, assim, Lorena. A gente trabalhou muito com os gestores, né, essa parte de não entrar no modo automático de interação com os colaboradores, porque também era um risco. A gente trabalhou muito no começo da pandemia para fazer essa virada de barco, e a gente trabalhou muito com o gestor essa questão de acolher as pessoas, perguntar como é que estão, como é que está a família, se tem algum caso na família, se está com suspeita, se está se sentindo com medo, ansioso, enfim. Então, o líder, ele aprendeu, e a gente fez um trabalho de autoconhecimento com o próprio gestor. Então, tudo que era desenvolvimento de liderança, técnico, né, mais ferramentas práticas, a gente tirou nesse ano. E a gente falou para o gestor: se conheça, se entenda nesse momento, né? Põe a máscara primeiro em você de oxigênio, depois você vai falar com a sua equipe. E aí a gente fez mindfulness, a gente trouxe o Clóvis de Barros, a gente trouxe a Monja Coen, muito para falar. A gente trouxe o conceito de inteligência emocional, a gente resgatou lá do Goleman, para falar para o gestor que não adianta eu querer acolher meu time se eu não estiver bem comigo mesmo, né? Então, foi todo esse suporte. A gente trouxe, por exemplo, uma educadora infantil, que é a Elisama Santos, né, que tem um livro da educação não violenta, para falar com os pais. Então, a gente entendeu que quem estava com criança em casa sofria muito, as escolas estavam fechadas, você não estava pronto para essa nova dinâmica, né? Obviamente, você não poderia contar com babás nesse período. E eram os filhos, obviamente, não respeitando o espaço de profissional, não entendendo aquilo que estava acontecendo. Eu tenho 2 crianças pequenas e sei o que é isso. E a gente trouxe muito essa orientação para os pais, de como conversar com as crianças, de como fazer uma divisão de tarefa justa entre homem e mulher. Então, a gente também tinha uma preocupação de que, nesse momento, ia impactar a carreira mais da minha colaboradora, porque, infelizmente, o que acontece nas residências nesse período é que fica tudo para a mãe, né? E a gente não queria, né? Esse era um momento para a gente, inclusive, debater essa questão, né? Por que o marido ou o pai, ele não é afetado num período como esse? Eu estou generalizando, tá? Eu acho que não são todos, mas é um tema que para a gente era delicado. Então, a gente trouxe para conversar. Como é que conversas que eu tenho que ter na minha casa para poder ter uma dinâmica saudável, para que não impacte quem trabalha, tanto o homem quanto a mulher. Então, foi muito isso, Lorena. A gente tentou pensar em todos os desafios que o colaborador estava passando e apoiá-lo de alguma maneira. Abrir um canal de comunicação, abrir conversas, grupos de apoio, enfim. E para a gente teve um resultado muito interessante. Assim, a gente faz pesquisa de pulso
a cada 2 meses, e essa pesquisa ela foi crescendo durante a pandemia, né? Então, o engajamento do meu colaborador, apesar de ser um momento muito sensível, ele foi crescendo 2, 3 pontos a cada pesquisa por entender que a empresa estava fazendo o correto nesse período. Espetacular. E como é que está o resultado da Magalu nesse período, nesse ano? Tá excelente, assim, tá muito bom. A gente bateu todos os recordes, né, de vendas. É impressionante que, se eu comparar o período, né, os trimestres, a gente já divulgou esses resultados, a gente vendeu mais esse ano com loja fechada do que o ano passado com loja aberta. Quer dizer, a gente conseguiu compensar de alguma maneira no online, né, essa questão do offline. Agora a Black Friday também para a gente foi um baita sucesso, né? A gente teve um crescimento quase de 30% em relação ao ano passado, e muito por isso, assim, né? A gente sentiu, como a gente tem essas métricas muito claras, a performance de todo mundo aumentou muito, assim. Então, projetos que a gente tinha para 5 meses, a gente estava fazendo em 5 semanas. E não era uma questão de estimular as pessoas a trabalhar mais. As pessoas sentiram tanto orgulho do que a gente estava fazendo enquanto organização que queriam se dedicar, né? Queriam fazer algo a mais. A gente teve até um problema oposto, assim. Eu tive que definir, por exemplo, do meio-dia às 2, a gente travou as agendas e ninguém trabalha, porque as pessoas estavam se dedicando muito, assim, queriam fazer, queriam que o Magazine fosse bem num período de pandemia. E isso foi muito natural. Então, para a gente foi um resultado espetacular. Pela primeira vez, a gente saiu como primeiro, né, o primeiro e-com em vendas. Se você tirar, por exemplo, a questão do Mercado Livre, né, fora o Mercado Livre, a gente foi o primeiro aí em vendas no e-com nos 2 últimos trimestres. E a gente vem crescendo muito, assim. Então, para a gente foi o resultado de fazer a pergunta correta lá no início, né? Como é que a gente mantém as pessoas felizes e não como é que a gente consegue o resultado financeiro. Eu acho que essa ordem, ela impacta muito, as pessoas percebem, né? Então, eu acho que para mim é um case, é o primeiro case super tangível de você trabalhar o colaborador, engajamento, felicidade e ver o resultado financeiro, porque muita gente ainda questiona, né? Mas que resultado isso vai trazer, né? Você vai trazer a monja aqui, vai parar a empresa 1 hora. Que resultado isso vai ter, né? Ele poderia estar produzindo essa 1 hora, né? E a gente viu que não é assim, né? Quando você oferece essas ferramentas, esse acolhimento, as pessoas sentem que então numa empresa que se preocupa genuinamente com elas. E aí, obviamente, elas vão querer trabalhar mais, elas vão querer dar algo a mais e elas vão se sentir orgulhosas de estarem lá naquele momento. Então, eu acho que dentro da minha carreira eu nunca tinha visto isso tão tangível, tão fácil de você demonstrar o resultado, como foi no Magazine. Maravilhoso. Por isso que eu perguntei, né? Porque eu acho isso muito importante a gente reforçar. E tem mais um outro aspecto que também para mim ficou muito claro com a Magalu, é que além dela conseguir essa admiração da própria equipe por suas atitudes, ela conseguiu a admiração do mercado. Então, as iniciativas que a Magalu teve, tanto para com a sua própria equipe, como o papel de ser exemplo no Brasil, né, com a atuação mesmo e os posicionamentos da empresa, criando, por exemplo, né, a plataforma, a Minha Magalu, a loja da Magalu, né, quer dizer, levou oportunidade de trabalho e de renda para tantas pessoas no Brasil que precisavam de uma oportunidade de renda naquele momento. Eu acho que tudo isso criou uma admiração em torno da marca que não se esperava, não era esse o objetivo, mas isso também ajudou demais. Eu vi muitas pessoas falando, eu posso comprar aqui e aqui ali, mas eu vou escolher a Magalu, porque a Magalu fez isso, ajudou não sei quem, papá. Então, muita gente priorizando a Magalu, porque realmente se identificou com a marca, se identificou com a característica, né? Que é a cultura da Magalu, de cuidar das pessoas de maneira geral, né? Então, parabéns a todos vocês, né? Porque isso é um trabalho conjunto. Luiz, e o que esse contexto dessas mudanças todas, o que isso demandou para a sua área? Você precisou aumentar muito a sua área? Como é que você, como head de RH da empresa, trabalhou a sua equipe de RH especificamente? Lorena, a gente não aumentou, né? A gente redirecionou a área para o que fazia mais sentido naquele momento. Então, a gente teve um desprendimento muito grande, como eu comentei antes. A gente quebrou muitos silos, né? Então, algumas áreas para a gente,
acabavam não tendo tanta demanda nesse período, né? Então, a gente estimulou muito essa coisa da multifuncionalidade. Então, eu tive pessoas no meu time que estavam fazendo treinamentos dos novos sellers que entrariam na plataforma do parceiro Magalu. Porque esse pessoal, né, a gente anunciou no Jornal Nacional a questão de abrir a plataforma e eu tinha 100 mil empresas querendo entrar. E existe um processo para você entrar, né? Tem muita gente que nunca vendeu no digital, então algumas pessoas do time foram lá para estruturar esse treinamento, que era técnico, e fazer o treinamento com essas empresas que estavam indo, né? Então, a gente sempre estimulou e falava o que faz sentido. Por exemplo, a área de saúde e segurança, que é super engraçado, porque é uma área que ninguém conhecia, né? Assim, era super renegada, né? Porque você só lembra de saúde e segurança quando tem um acidente, né? E para a gente já era uma área muito crítica, porque tem os CDs, né? Você tem o manuseio, você precisa se atentar muito a essa questão de saúde ocupacional. Mas agora essa área virou a área principal do RH, né? Assim, porque faz o protocolo de saúde e segurança, orienta todo mundo quais são as suspeitas, o que são a gente tem grupos de médico dentro dessa área, enfim. Então, essa área, o que a gente fez também foram pessoas que se aproximaram dessa área, que não atuavam lá e começaram também a ajudar nesse sentido, né? Então, foi uma outra área que para a gente cresceu muito. A área de responsabilidade social, que já existia, também foi muito impactada. Você imagina o quanto que a gente já atendia de casos, tendo um volume de 40 mil, agora aumentou muito. Então, a gente também deslocou e apoiou bastante essa área, porque era a core para a gente ajudar quem precisava de algum outro apoio além do que a gente estava oferecendo. E para a gente foi muito isso, assim, desapegar o que você tinha antes ou o planejamento que você estava fazendo e ajudar onde fosse preciso, né? E o que para a gente foi interessante, Lorena, assim, foi uma oportunidade de muito aprendizado. Essas pessoas que ajudaram no parceiro tiveram que mergulhar no ICOM, e que não necessariamente faziam isso no dia a dia, né? Entende? O treinamento tinha, por exemplo, meios de pagamento, análise de fraude, o gerenciamento de estoque, como que você cria uma loja dentro da plataforma, que tipo de dificuldade essa empresa vai ter lá dentro, no digital, enfim. Então, você tem que aprender muito para você poder apoiar, e aquilo está meio fora da sua zona de conforto, né? Então, as equipes, elas também conseguiram enxergar dessa maneira, né? Elas vão conhecer muito mais o Magazine agora, pós-pandemia, do que conheciam antes. Então, redirecionar, e aí eu acho que a cultura ajuda, né? A cultura do Magazine, ela é zero individual, assim. Não tem a estrela do Magazine, não existe isso no Magazine, né? Existem as equipes. Então, não foi difícil você redirecionar as pessoas do time para largarem o que estavam fazendo naquele momento. Então, você imagina treinamento de vendas presencial em loja, não vai acontecer, né? Então esse time foi deslocado para fazer algo que fazia mais sentido para a empresa naquele momento. Mas não existe no Magazine isso não, mas eu trabalho nessa caixinha aqui, eu entrego isso daqui, né? E agora por que eu vou ser medido, enfim. Então, como é que isso impacta na minha carreira? Não tem muito isso. O que a gente pensava era, pô, onde for necessário, a gente foi aprender o que material químico que a gente tinha que colocar no CD para diminuir risco de contaminação. A gente saía ligando para a empresa no Brasil, nos Estados Unidos, o que podia fazer, qual era a metodologia, enfim. Então, mas eu acho que teve muito isso, assim, as pessoas aprenderam muito, né? Todo mundo, eu acho que aprendeu. Então a cultura ajudou nesse sentido. Eu acho que esse ano foi um ano, e tem sido, né? Não terminou ainda, mas tem sido um ano de muita oportunidade para a área de gestão de pessoas, né? Para a área de RH, muita oportunidade para se tornar ainda mais relevante, para se sentir ainda mais relevante, né? Para mostrar o quanto ela pode agregar. E o que fica para o ano que vem? O que você poderia compartilhar conosco, Massad, da expectativa que vocês têm para o ano que vem, da atuação de vocês na área de RH dentro do Magalu? Lorena, a gente assim tá quebrando bastante a cabeça para entender ainda o que vai ser o famoso novo normal, né? A gente está caminhando já para um modelo híbrido. Então, esse modelo híbrido ele tem uma série de vantagens, mas tem uma série de desafios e a gente tem discutido exatamente esses desafios. Por exemplo, a conexão cultural que você tem com a empresa, se você fica no full remoto, ela é mais difícil.
a criação de vínculos, a criação de networking, rede de colaboração que você tem que ter interáreas, né? Essa interdependência que existe no Magazine das áreas, você não consegue, é muito difícil você acabar navegando e entrando na pandemia e estar totalmente no online. Então, a gente está trabalhando muito essa metodologia, né? Esses hábitos de trabalho, para que isso fique mais natural. Uma outra questão que a gente está falando é muito dessa cultura. Como é que eu levo a cultura do Magazine para alguém que nunca pisou no escritório? E talvez não pise, né? Porque a gente está abrindo essa possibilidade. Então, o Magazine ele tem muito do calor humano, né? Tem muito do contato. Você vai lá, as pessoas que vão fazer entrevista veem a Luísa Helena lá, ela está no escritório, ela é super aberta, então ela faz questão de cumprimentar todo mundo, o Fred está lá, enfim. A gente tinha até um processo de onboarding que era muito interessante, para quase todas as posições a gente levava para Franca. Você conhecia a loja número 1, você conhecia a tia Luísa, que é a fundadora da empresa, né, que já está com uma idade avançada, mas até pouco tempo atrás ela fazia questão de servir pão de queijo para você na casa dela, enfim. Então, tem uma questão muito específica da cultura do Magazine que levar isso tudo para o digital não é simples, né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso, assim, a gente revisitou todo o onboarding, todo o processo seletivo, toda a questão de redes de trabalho, então, definição, por exemplo, de tomada de decisão. A gente sente já no modelo híbrido que quem está no online acaba perdendo um pouco a voz do que quem está no escritório. Hoje a gente está com 15% da capacidade do escritório, então a gente vai 3 dias por semana para lá, quem se sentir seguro, a gente não está obrigando nada, mas a gente percebe que quem está lá acaba estando muito mais envolvido na tomada de decisão, nas mudanças de direcionamento, e quem está no digital já começou a perder. Já não está na mesma linha. Então, o que me tira o sono é exatamente como é que eu vou fazer esse modelo acontecer, porque é um modelo permanente, né? A gente não vai voltar 100%, nem a capacidade do prédio ela já foi reduzida. Então, eu não tenho como comportar todo mundo lá, não queremos, mesmo com vacina, né? A gente quer manter esse distanciamento e a gente acha que pode ser um modelo saudável, mas para mim ainda é isso, assim, é incluir quem está no digital quando você já está tendo uma operação presencial acontecendo, né? Acho que para mim é o maior desafio que a gente vai ter com o RH agora. E eu acho que também é um processo, né, Luiz? Hoje, como a gente saiu de um modelo de muita proximidade, vocês então nem se fala por todos esses exemplos que você acabou de trazer, sair deste modelo e ir para um modelo virtual né, é uma distância longa, tem um choque, um impacto muito grande. Mas à medida que a gente vai aprendendo a lidar com o online, que a gente vai se acostumando com esse modelo, a gente vai fluindo nele. Eu acredito que o fato da gente não ter mais aquele presencial, ele não vai ser tão impactante assim, sabe? Eu acho que é questão de tempo, né? Porque assim, eu não vejo solução. Essa pergunta vários clientes já me fizeram, né? Vários empresários, Lorena, e aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir? Eu falei, o tempo vai ajudar a gente a conseguir. Porque é uma questão do ser humano, a gente não está acostumado com isso, né? Não é uma coisa que a gente, vamos achar uma solução online que atenda a... Não, é uma questão de sentimento, de como a gente se sente estando no relacionamento presencial e como a gente se sente no online. Então, eu vejo que é uma questão de transição, da gente ter a paciência para ir convidando as pessoas a confiarem no processo, sabe? Eu acho que esse é um ponto, assim, a gente parar de achar que tem uma solução e confiar no processo. É o que eu aposto, tá? De tudo que eu já li, estudei, refleti, e do que eu conheço de gente, eu acho que é a gente confiar no processo também, de adaptação, de descoberta, né? Porque você imagina, quando a gente começou lá, abril, né, o início mais, que a gente realmente fez lockdown, aquela coisa toda, para hoje, o quanto a gente já está mais confortável com o online, né? Uhum. Então, isso é o processo mesmo, da gente ir desmistificando os nossos paradigmas, né? E descobrindo novas formas de criar relacionamento. É claro que a gente gosta muito do presencial, mas à medida que a gente vai se familiarizando com o virtual, a gente também vai aprendendo a gostar dele, né? Então, eu acho que são fatores importantes de reflexão. Bom,
Minha ideia era agora, nesses últimos 30 minutos, faltam 23 exatos, a gente responder perguntas, né? Então, vocês dois fizeram as respostas, apresentaram aí os desafios e perspectivas, e eu queria abrir agora para quem quiser fazer pergunta, gente. Eu pedi para vocês anotarem, né? Alguma pergunta que vocês tenham específica. Queria que quem tivesse pergunta levantasse a mão. Deixa eu só colocar aqui em galeria para eu olhar para todo mundo. Quem tiver com o vídeo fechado, se quiser abrir, levantar a mão para fazer uma pergunta, eu abro aqui o áudio para vocês perguntarem, ou se preferirem mandar essa pergunta pelo bate-papo também, fiquem à vontade aqui, tanto para o Alisson quanto para o Massad. Enquanto o pessoal pensa aqui na pergunta, queria colocar para vocês dois aí um último pedido para vocês já irem elaborando, para a gente fechar o nosso webinar com qual é o principal conselho, vamos chamar de conselho, que cada um de vocês daria para os profissionais de RH aqui presentes, para ajudar esse profissional a potencializar a sua área, a sua atuação diante desse cenário de incerteza que nós estamos, tá? Então, já elaborem aí o que vocês querem deixar de conselho. E eu queria saber se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. E aí, gente, vocês estão tímidos ou é porque a gente já falou muita coisa, já respondeu as perguntas todas que tinham? Ah lá, o Rafael abriu ali. Posso fazer uma pergunta? Por favor, Rafael, seja bem-vindo. Obrigada por participar. Para quem é a sua pergunta, Rafael? Minha pergunta é para o Luiz Massad. Tá? Eu estou ajudando aí o Grupo Sinagro na área de logística. E o grande desafio que teve na pandemia foi a questão de uma profissão, né, que muitas das vezes ele não está debaixo da estrutura de RH das empresas, que são os motoristas. E como uma pessoa de logística, o motorista ele passou a ser o grande protagonista durante a pandemia. Tá? E quem não recebeu um telefonema de um motorista dizendo: eu estou com uma encomenda do Magazine Luiza, da Sinagro, de qualquer outra empresa, que não recebeu um telefonema de um motorista? Porque antes, o que a gente recebia? O motorista ligava para uma central de atendimento, a central de atendimento ligava para o cliente, e o cliente tinha que esperar a central de atendimento voltar, e muitas das vezes o timing da velocidade da entrega na logística, ela se perdia. Então, qual é a minha pergunta para o Luiz? Luiz, como a estrutura do Magazine Luiza começou a tratar o relacionamento com os táxis, que são os transportadores autônomos de cargas, com as empresas, com os motoristas das empresas, dos parceiros, porque por todos os esforços feitos, no final do dia vai precisar de uma empilhadeira, de um caminhão, de um motorista. Como é que é essa relação da área de RH institucional da empresa junto com os prestadores de serviço para poder concluir aquele processo de atendimento de uma determinada compra ou de uma determinada reclamação junto ao processo logístico, que é a minha praia? Eu sei que estou na turma de RH aí, mas o meu negócio é a logística. Como é que foi essa relação com o RH ou com os autônomos durante esse processo de mudança no modelo de o grande protagonista ser o motorista do Magazine, do Magalu, quando está fazendo uma entrega? Como é que como é que vocês trabalharam isso? Já entendeu, maravilha. Luiz, responde aí, Rafael. Rafael, assim, para a gente, primeiro que a gente tem uma obsessão com relação ao cliente, né? Então, toda essa cadeia, ela para a gente, sendo terceirizada ou não, a gente quer manter a mesma qualidade, né? Então, a gente tem uma área que é o Resolve, que é o nosso saque que fica em Franca, e a gente compara lá, a gente, na verdade, monitora o NPS todos os dias, né? Inclusive a Luísa olha isso. Então, para a gente, o entregador da ponta, o final, também, de novo, a gente tem modelos, a gente tem empresas próprias, que é a LogBee, que foi adquirida há algum tempo, e a gente tem terceiros, obviamente, que a gente não consegue fazer todas as pernas. A gente fez, na verdade, um treinamento, uma capacitação com todos eles, primeiro para protocolo de saúde e segurança. Então, eu sou uma pessoa que compro muito no Magazine, e lá no começo eu tinha entregador que não estava com a máscara. E a gente ligava e fazia um reforço muito forte, porque, assim, quem entrega para a gente é o Magazine, né? Na verdade, é o que você falou, é a representação
do Magazine ali na frente do cliente. E então a gente cuida hoje como um colaborador próprio, assim, né? A gente tem todo o amparo, toda a parte de capacitação, toda a parte de equipamento. A gente hoje, por exemplo, monitora como é que essa entrega é feita. Então, quantos volumes cabem num carro desse terceiro que vai entregar? Se ele vai, por exemplo, entregar na portaria, se não vai, porque agora a gente está vendendo no mercado, né? O mercado ele é mais delicado para a gente, que a gente começou a vender na pandemia. Então, a gente fez um trabalho, por exemplo, para ter um cuidado maior, porque tem lá bebida, né? Tem vinho, por exemplo. Então, o entregador final ele precisava ser capacitado para isso. Mas a gente tem o mesmo cuidado que eu tenho com o meu colaborador, eu tenho como um terceiro entregador, assim, não tem uma diferença nenhuma, porque para você ter uma ideia, assim, a logística ela foi um grande desafio. A gente está fazendo 1 milhão de pedidos por dia, despachando dos CDs, é muita coisa. A gente começou a tentar, por exemplo, formas de entregar diferente em caixas, em sacos, quebrar os pedidos, e a gente foi aprendendo no modelo, assim. Então, clientes que não gostavam, por exemplo, da sacola e queriam a caixa, a gente voltou com a caixa quando foi possível. Então, até nesses detalhes a gente se preocupou para que a experiência do colaborador ao pegar aquele produto, ele é um Magazine, assim, não tem diferença nenhuma. Então a gente assume toda a responsabilidade e a gente preza mais por isso até do que pela uma competição de preço. E aí se você tiver essa entrega final, qualquer tipo de problema ou ruído, vai afetar o que a gente mais acredita, que é essa experiência do cliente, né? Ok, obrigado. Boa pergunta e com certeza faz toda a diferença, né? Olhar para todo o processo, né, Massad? Não teve como evitar, né? É um novo negócio. Estou com uma pergunta aqui no chat da Giane. Giane é diretora de RH da Rede Mato Grossense de Televisão. E ela está perguntando com que frequência e como foram, né, as pesquisas para avaliar o clima. Você falou do pulso, né? Vocês usam a ideia de pulso bimestral. Então, vocês checam bimestralmente como é que está a equipe. Conta um pouco mais, então, para a Giane, Massad, como é que é esse processo de vocês, por favor. Para a Giane e para nós Legal. todos. A cultura do Magazine é muito de escuta, assim, a gente escuta muito os colaboradores, assim, para toda tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente agora está com o modelo híbrido. Para a gente reabrir o escritório, eu fiz pelo menos 3 pesquisas para escutar os colaboradores se eles estavam dispostos a ir, seguros a ir. Então, essa relação ela já acontece com muita naturalidade. A pesquisa de pulso a gente vem fazendo a cada 2 meses. Por quê? Porque a gente queria medir exatamente se o colaborador ele estava se sentindo seguro psicologicamente, se ele estava se sentindo amparado. As lojas que eu estava voltando a abrir, eu queria entender se na loja ele estava se sentindo seguro com o protocolo de saúde e segurança, se o cliente que estava indo na loja ou o vendedor sentia que ele estava seguro, nosso cliente estava sendo atendido da melhor maneira possível com os protocolos, e a gente quis entender também, medir como é que estava esse engajamento, né? O que eu poderia ainda melhorar como RH, e esses 2 meses eles foram num período mais crítico, né? O que eu acredito que a gente já está começando a migrar para esse outro modelo é fazer 2 grandes pesquisas no ano, que aí é uma pesquisa mesmo de clima mais completa. A gente fez uma parceria com uma startup que chama Pin People e que faz todo esse processo para a gente. Então eu faço a cada semestre, eu vou fazer no ano que vem, que é uma pesquisa com 50 perguntas. E a pulso eu vou fazer a cada 2 meses, que são perguntas menores com uma amostragem. Eu não faço para a empresa toda. O que eu quero avaliar nessa pulso, que a gente vem avaliando, é exatamente como é que está, por exemplo, a relação com o líder, se eu estou tendo conversa de desenvolvimento, se eu estou tendo feedback, se meu processo de meritocracia está funcionando, se você está se sentindo estimulado, se você tem os desafios necessários para o que você imaginava quando você entrou, enfim. Então, a pesquisa ela é bem genuína no sentido da gente poder melhorar, assim. E eu sempre falo assim, a cultura ela precisa ajudar porque começa quando você tem as notas, né? E eu tenho a nota por diretoria, o risco que você corre é começar a criar uma competição interna e aquela nota ela ser meio que desvirtuada para uma questão de punição e recompensa. A nossa pesquisa ela não tem esse objetivo. Eu não vou punir e recompensar ninguém por uma nota. O que eu vou fazer é trabalhar em cima disso para que a gente tenha um clima melhor. Então, a gente saiu no começo da pandemia de um NPS de 84, a gente chegou em 87, o que é uma nota muito alta se você comparar
com benches do mercado, e aí na GPTW, né, a gente saiu como segunda melhor empresa do Brasil. Mas o principal para mim é assim, entender aonde eu estou com problema. Então, eu consigo identificar se é num CD, se é numa área específica, o que está acontecendo, enfim. É um canal, mas se você não tomar cuidado com esse canal, ou seja, o gestor pode receber uma nota ruim, chamar o time e falar, poxa, o que aconteceu? As pessoas me chamaram lá no RH para ver o que aconteceu com aquela nota, enfim, eu estou sendo... estão me chamando a atenção, você acaba matando uma cultura de transparência, né? E essa ferramenta, ela cai por terra. Então, para a gente é muito mais essa conscientização da empresa de como utilizar a ferramenta do que a metodologia em si. Você pode fazer de N formas, mas desde que você tenha essa cabeça clara de que isso é para ajudar a melhorar e não para você usar de forma punitiva. Maravilhoso. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma consultoria numa grande empresa de varejo, não era Magalu, e um dos diretores, diante da pesquisa de clima, ele reuniu com a equipe deles e disse, olha, gente, a nossa nota tem que ser boa, então, por favor, faça uma boa avaliação. Quer dizer, né? Aí eu falei, vai, então, peraí, isso aí não vai funcionar, né? Então, realmente é complicado, né? Quando as pessoas entendem que é uma avaliação, você perde todo o sentido, todo o objetivo de uma avaliação de clima. Bom, como a gente tem 10 minutinhos só para fechar, eu queria então que vocês dois fizessem esse fechamento, né? Começar pelo Alisson, falar aí as suas considerações finais, talvez alguma coisa da fala do Massad que você queira complementar. Ah, você falou que você tinha uma pergunta para o Massad, né? Que você ia fazer. Ele já falou um pouco sobre o que eu queria saber durante a fala dele. Não se preocupa não. Prazer estar contigo, Massad. O prazer é meu. Você falou que você queria saber se a Magalu ia vender defensivo também, agrícola. Tá na linha. Sabendo que nós vamos virar concorrente logo, logo. Não sei se já nem virou. Vamos lá. Mas vamos lá, considerações. Acho que o ponto importante é que somos pessoas de recursos humanos, mas temos que entender de negócios. Não adianta a gente achar que, por ser da área de RH, tem que conhecer processo de RH. Nós não podemos ficar na cadeira de executor apenas, ou de tradutor de melhores práticas. Fazem a pesquisa de clima, como estamos falando agora, né? Vamos aplicar a pesquisa de clima. RH não é só para aplicar, é para pensar no negócio como um todo. Se esse bate-papo é sobre RH estratégico, acho que o grande ponto sai da cadeira do RH, vai entender o negócio. Qual é o core business da empresa que você está? Na fala do Massad, isso ficou muito claro, ele entende do negócio. Quando responde pergunta de logística, porque ele está envolvido no negócio. Será que o cara da empresa, de todo mundo aqui, entende do negócio? Consegue pensar um modelo de remuneração, por exemplo, que seja melhor desenhado para aquele negócio? Ou um modelo de treinamento de vendas que seja daquele segmento? Ou qualquer coisa. Será que o RH consegue contribuir na definição da estratégia do negócio? Só vai conseguir chegar lá se entender do negócio. Não pode ser de RH, tem que ser do negócio. E esse é o grande ponto e é um grande desafio. Porque quando a gente conversa com pessoas da área de RH, a gente vê as pessoas tentando entrar cada vez mais fundo em técnicas de RH, mas deixando o negócio de lado. E, no final das contas, vai ser aquele profissional que briga por atenção, que quer transformar o RH num RH relevante para o negócio, mas pedindo, por favor, para me darem um pouquinho de atenção. Não, dá atenção para o negócio. A natureza vai cuidar disso. E esse é o grande ponto. RH não pode ser de RH. RH tem que ser de negócio. Sempre assim. Muito bom. Excelente, Alisson. Muito obrigada, viu? Massad, e da sua parte? Primeiro eu queria concordo muito assim com o que o Alisson trouxe, assim, o RH precisa sair da casinha. Sempre falo pro meu time, assim, não dá para a gente, por exemplo, agora viveu a Black e eu acho que tem que ter uma curiosidade genuína, né? A gente foi lá, se enfiou em tecnologia, entendeu, por exemplo, o que seria um pico de venda no aplicativo, o que se o aplicativo podia cair, qual que é o sistema de análise de fraude na hora da compra, como é que era, por exemplo, como é que faturava para a logística, né? Quantos pedidos a logística podia receber, como é que fazia, a gente vendeu 10 horas da noite e entregava no dia seguinte, como é que isso acontecia? Então, eu acho que não só para você poder atender, como o Alisson falou bem, mas porque é super interessante, né? Assim, se você não mergulhar no business da tua empresa, e eu acho que gostar disso e sentir paixão por isso,
você vai ficar fazendo meio que mais do mesmo do RH. Realmente você não vai entender quais são as dores. Eu acho que, pelo menos o nosso time aqui, tem muito interesse, assim, essa curiosidade de estar aprendendo. E eu acho que a outra questão além dessa coisa do digital, né, de você também ser um RH voltado para a experiência do colaborador. Então, acho que é um momento da gente também revisitar e ver o que é ainda muito analógico, muito tradicional e não faz sentido para esse cliente nosso interno. É a questão de você falar de saúde mental, acho que acolhimento, felicidade, enfim. A gente ainda vai passar por períodos muito complicados em relação a equilíbrio, né? Assim, então, não é porque eu estou no Magazine, eu estou em uma outra empresa que está mais fácil ou mais difícil, né? A gente está passando por um período muito complicado, politizado, que a gente mal consegue ter qualquer tipo de discussão. A gente acabou de também passar por um período por lançar o programa de trainee para negros, que para a gente eu tenho o maior orgulho, acho que é o maior projeto que eu já participei como RH. Mas foi muito difícil, né? Porque a gente foi atacado de diversas maneiras. Mas eu acho que o RH precisa realmente definir o que você acredita e o que você quer mudar, porque o período é importante. Eu acho que abriu-se portas para o RH falar de saúde mental, de diversidade, de responsabilidade social, de fazer coisas diferentes que eu não tinha visto até então, né? Assim, então, a gente mesmo acho que conseguiu gerar um debate interessante de como que as empresas têm que trabalhar na equidade e dificilmente a gente conseguiria em outro momento. As pessoas estão mais sensíveis, elas estão mais abertas e eu acho que a gente precisa ocupar esse espaço como RH, né? A gente precisa deixar de lado o que você não acredita mais, que é microgerenciamento, comando e controle, tratar as pessoas como crianças, não dar abertura de transparência de informação. Isso, para mim, é tratar os seus colaboradores como alguém não capaz de navegar numa empresa. Então, a gente está indo muito para um outro lado de dar mais informação, dar mais responsabilidade, dar mais autonomia. E eu acho que o RH precisa fazer parte disso e puxar essa frente, senão a gente vai voltar daqui um ano e a gente vai estar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. E que claramente não vai servir para um contexto completamente diferente que a gente está encontrando. Excepcional, muito bom. Eu vejo que os dois trouxeram dois aspectos importantíssimos. O Massage falou muito de cultura, né, Massage? De o que a gente está olhando nesse momento, né? E como é que a gente pode integrar todo esse aprendizado para uma cultura diferente, para uma cultura muito mais avançada, né? Que vai levar a empresa para um crescimento sustentável. Acho que falar de saúde nunca foi tão importante. Eu sou uma pessoa que sempre, né, trouxe isso para a minha empresa. Eu acredito muito na importância da empresa incentivar e estimular as pessoas a cuidarem da saúde. Eu acho que a gente tem que fazer isso em todos os níveis da nossa vida, pessoal e profissional, olhar a saúde, como você falou, que saúde emocional, financeira, né? Você falou da saúde financeira, saúde emocional, saúde física. Então, acho que para todos os RHs que estão aqui, pensar em como é que a empresa pode trazer essa discussão para a mesa, convidar as pessoas a refletirem sobre como elas estão cuidando da saúde delas, né? O Alisson trouxe muito a questão da cultura, gostei demais dessa ideia do decálogo, né? E os exemplos que você trouxe, né, Alisson, de como a cultura aparece, como vocês reforçam a cultura em cada situação, em cada interação. Acho que isso também é um bom aprendizado para nós, para a gente pensar como é que a gente reforça isso na organização. A gente falou de modelo híbrido, eu acredito que é o que a gente vai viver, porque assim, a gente está lidando com a pandemia do Covid, mas o que vem pela frente? Nenhuma empresa vai ficar mais esperando de novo acontecer o que aconteceu, né, gente? Acho que esse foi um grande aprendizado também, que a gente tem que aprender a lidar com as incertezas. Então, se o mundo pôde mudar da forma como mudou esse ano, por que não aconteceria novamente? Então, como é que a gente vai se preparar para o que quer que seja, né? Então, acho que essa certeza da incerteza, ela realmente se consolidou. Antes era só uma frase, agora é uma certeza, que realmente a gente precisa se preparar para isso. E nós, como profissionais de RH, atuando estrategicamente para construir uma cultura em que a gente possa acolher, integrar, reconhecer, valorizar e gerar resultado com as pessoas felizes, tá? Esse é um resuminho que eu fiz aqui do que eu ouvi de vocês dois. Muitíssimo obrigada.
Eu sei que o tempo de vocês é escasso, eu sei que vocês estão em momentos aí desafiadores. Parabéns, Alisson, parabéns, Massad, pelo trabalho de vocês. Obrigada pela confiança na StepU, na disponibilidade desse tempo de vocês aqui. Vários profissionais de RH mandaram mensagem dizendo: eu tive um problema, não vou poder participar, vai gravar? É possível a gente assistir depois gravado? Então, depois vocês me falem em inbox, vocês se sentem à vontade, que a gente compartilha a gravação, senão a gente não disponibiliza para essas pessoas e fica para a próxima oportunidade, tá? Para cada um de vocês que esteve aqui, muito obrigada na confiança de vocês na StepU. É sempre uma alegria poder contribuir. Como eu falei no início, estaremos juntos ao longo de todo 2021, cada mês com um webinário específico para RHs de um setor específico da economia, para a gente trazer boas práticas, mas acima de tudo, além das boas práticas, como o Alisson bem disse, é a gente ter esse modelo mental de crescimento, né? Isso é que a gente quer promover para os profissionais de RH, saberem do poder que eles têm, de quanto eles podem ser contributivos, não só para uma empresa melhor, mas para um país melhor, que é por isso que a gente existe. Tá bom, gente? Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana, que já começou muito bem. Alisson, Massad, muitíssimo obrigada, de coração, um prazer estar com vocês hoje, foi maravilhoso, viu? Muito obrigado, gente. Um abraço a vocês, gente. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Até mais.